E falando um pouco de liderança, como que você viu essa questão do link entre a tua trajetória e o dia a dia das empresas? Então, Diego, foi muito assim, foi bem maluco. Que quando aconteceu o desastre de Mariana, a gente fez uma operação que a gente tinha mais de... Na linha do tsunami de lama, vamos dizer assim, a gente tinha uma cidade que chamava Paracatu de Baixo. E ela tinha 250 pessoas que não sabiam que a barragem tinha rompido. Então a gente fez uma operação que, né, hoje é conhecida como Operação Suicida, que a gente pousou antes da lama chegar, conseguimos tirar todo mundo. Nossa. Só que depois a gente só ficou sabendo que todo mundo foi salvo depois. A gente não sabia disso na hora. Conseguimos tirar todo mundo, voltamos para o helicóptero e fomos para a primeira cidade atingida, que foi Bento Rodrigues. Só que Bento Rodrigues, a gente estava com um problema que a outra barragem, que era 10 vezes maior que a primeira, estava na iminência de romper. E eu recebi uma ordem do meu comandante determinando que eu voltasse para Belo Horizonte, que a outra barragem ia romper e ia morrer todo mundo, não tinha como sair de lá. E eu descumpri essa ordem. Mas descumpri porque, cara, não vou deixar essas 500 pessoas que estão aqui, eu vou ter que dar um jeito. E aí a gente obteve sucesso em retirar essas pessoas. E esse mesmo comandante, tipo, depois elogiou, vocês foram foda de ter ficado lá. E isso aí eu acredito que vai ser um processo de ato de bravura. Escreve isso aí pra mim. Aí eu fui pra escrever, pra você justificar um ato de bravura, a linha entre uma cadeia e você ser promovido, ela é muito tênue. Porque, tipo assim, você faz uma loucura ali. E aí eu comecei a escrever, explicar minuciosamente por que eu decidi ficar, por que não dava tempo de helicóptero, e eu vi que aquilo ali dava um livro, cara. Aí eu lancei esse livro, a gente não foi promovido porque para você ser promovido você não pode cometer nenhum crime, teoricamente, que eu tinha cometido. Ao descumprir uma ordem era um crime. Perfeito. Mas eu não fui punido, mas não fui recompensado. Só que quando eu lancei esse livro e quando eu contava todo o arco da história, as decisões que a gente tomou, muitas empresas alguns amigos meus que eram empresários que vinham aqui falaram: Léo, isso aí serve pro mundo corporativo, cara, você não quer falar na minha empresa, não? E aí, acima da história, as pessoas começaram: poxa, mas como é que você trabalha com frustração? Como é que você trabalha com a crise? Como é que você falta faz de recurso? Como é que você trabalha com falta de recurso? Aí eu comecei a fazer isso. E tudo isso que eles me perguntavam, eu falei assim: cara, eu tenho resposta para isso tudo. Tipo, que a corporação, que as empresas, organizações estão precisando, eu tenho resposta para tudo. Aí eu decidi escrever um livro sobre liderança. E nesse livro eu comecei a contar histórias reais de bombeiro, qual que era a técnica de liderança que a gente utilizava e como que se aplica no mundo corporativo ou no ambiente das pessoas. E esse livro deu muito certo. E aí as empresas começaram a me chamar para dar palestras de liderança, aonde eu vi que faltava porque o que a gente tem no mercado são muitos CEOs de empresas que falam de liderança. Mas você não tem uma pessoa, um outsider. O Bernardinho fez muito isso quando ele começou a falar de liderança, porque ele estava quando ele ganhou a medalha, dele falar de dedicação, de disciplina, mas você não tinha tão bem isso aqui no Brasil com outras áreas. E aí eu comecei a estudar mais ainda, falei assim: poxa, o que tem fora do Brasil que fala sobre isso? Aonde eu comecei a ver que nos Estados Unidos, quem cumpria esse papel eram os SEALs da Marinha Americana, eles faziam isso muito bem. Eles começavam, várias empresas, por exemplo, um dos chefes de logística do Google, até pouco tempo, era um militar de logística. Lá é muito comum, na P&G também, até os processos, tem um processo na P&G que chama Military Pack, que é o pack militar, que é de 1000 garrafas de sabão que vão no caminhão, 0 podem amassar. Então, assim, por isso que é militar, padrão, assim, o padrão é assim, não pode ter erro, militar. Então, assim, o militarismo lá, como é muito forte também, você tem muitas pessoas em altos cargos de liderança, né? Realmente, na P&G, em outras grandes companhias na Meta eu vi que tinha uma almirante. E a gente tanto que, por exemplo, uma das pessoas que mais fala de liderança, que hoje é referência, você pega o Simon Sinek. O que o Simon Sinek fez? Ele começou a pegar casos de militares, não é do mundo corporativo, é de militares, e ele começou a contar esses casos de como que se aplica no mundo corporativo, onde que o Jocko Willink faz isso muito bem, David Goggins faz isso muito bem, só que no Brasil você tinha esse gap, não tem, quem que não faz. É porque era uma coisa meio automática na cultura americana, tanto em tecnologia quanto esses exemplos de liderança, né? O militar, ele tá muito presente no imaginário americano, né? Isso. Ele é o herói, né? Ele é o herói. Aqui a gente tá tendo um problema de divisão, né? De o cara é herói ou ele é vilão, né? Exato, mas aí quando você
vem para cá, para o Brasil, para a cultura brasileira, eventualmente você tem figuras dos heróis associadas aos bombeiros, né, cara? Isso. Então, necessariamente... Então, É porque o bombeiro aqui é militar. No resto do mundo, o bombeiro não é militar. Então a gente pega duas coisas que são vantajosas. O bombeiro, que é uma figura que as pessoas têm como um herói, e o militar, que você tem aquela coisa da disciplina, do foco, do treinamento, da equipe. Então isso tudo agregado, né? E o bombeiro, ele é muito isso, porque ele é corpo de bombeiros, Sim. porque a gente tem que funcionar como um corpo. Ninguém... se você perde uma parte, você está perdendo todo. E aí eu comecei a ver que isso funcionava muito para as empresas, de ter essas dúvidas e o que a gente poderia solucionar. Como que a gente trabalha time, né? E mostrar para eles que o processo, né, não é rápido, porque o processo é demorado. Conforme no bombeiro é demorado, você demora a formar, você demora a formar líderes, você precisa da crise, do extremo, para você identificar quem ali que consegue manter a tranquilidade numa situação crítica. E você pega essa pessoa e trabalha mais. Então isso tudo foi meio que um pacote. E aí eu consegui um contato com o Diogo, através da Echelon Front, aonde que ele começou a me mentorar sobre isso. Falei assim, cara, faz... Esse é o mentor? Ele é meu mentor. Legal. De 2 em 2 meses a gente que encontra. legal, cara. E, e aí ele começou a mostrar... Eu falei com ele, eu quis trazer ele pra cá num evento de operações especiais, só que, tipo assim, sem chance. Ia vir um braço dele, tem vários, vamos botar assim, subcomandantes dele lá, e um deles é bombeiro. E eu conheci esse bombeiro através do seminário internacional. Eu falei, cara, me faz um contato com o Diogo para ver o que a gente consegue. E foi muito legal que numa dessas conversas, ele falou o seguinte, falou assim, Leo, Léo, a grande vantagem do bombeiro é que o bombeiro, ele não tem, você não tem um inimigo, você não tem que derrotar ninguém. E ele trouxe isso muito para mim, que no mundo corporativo, as empresas que se preocupam em derrotar as outras, elas perdem, porque elas esquecem de olhar para elas mesmas. Sim. E o bombeiro, ele tem muito essa característica de olhar para ele mesmo. A gente estava batendo até um papo aqui que se o SAMU ele consegue resgatar uma vítima antes de você, você não fica puto com o SAMU, você fica feliz que a vítima resgatou. Mas você para e fala assim, por que o SAMU conseguiu resgatar primeiro e eu não consegui? O que eu preciso de melhorar para que eu ainda chegue antes do SAMU? Não estou querendo concorrer com ele, não. Eu estou querendo fazer o melhor para a vítima. E aí a gente começa a associar isso no mundo corporativo. E tem um segundo ponto que eu acho interessante, me veio aqui na minha cabeça você contando, que eu acho que nessa parte de liderança, especialmente com desastres, não um dia a dia, apagar fogo, são coisas mais mecânicas. Você tem um skill, padrão. Você aprende, padrão, vai lá, executa. Mas eu lembro que eu vi agora recentemente, não sei se era filme ou documentário, daqueles garotos na caverna. Sim, sim. E mostra muito que, assim, às vezes você tem que procurar especialistas, trazer pessoas que, fora, né? eu tenho um corpo aqui para ajudar esse desastre, mas eu vou ter que chamar outras pessoas que eventualmente sabem algo específico desse desastre. E isso também é uma questão que as empresas não têm. E como você está mencionando, assim, o Corpo de Bombeiros vai chamar, assim, quem que é especialista em mergulho em caverna? Isso. Chama o cara. A empresa não, ela fala assim, não, nós temos que dar um jeito sozinhas. É o não, ego, né? É o ego, é o muito ego. grande, né, cara? O que eu fiquei mais impressionado nesse case é que teve um choque de cultura absurdo na medida que os especialistas em mergulho iam chegando da Inglaterra, por exemplo, da Europa. Os caras chegaram lá na Tailândia, cara, falando assim, o que vocês vêm aqui no meu país querendo mergulhar pra salvar a galera? Meu, vocês acham que vocês são... Cara, a gente é especialista em mergulho caverna. de caverna. Você é? Não sou. Então, cara, deixa a gente trabalhar, entendeu? E é engraçado que